Então, pegue aí o seu livro, capítulo 8, e é o último capítulo do livro, e esse capítulo vai falar sobre calor e máquinas térmicas. Nós vamos iniciar hoje falando sobre o calor. Bem, meninos, eu coloquei essa imagem para vocês, que é uma imagem de uma xícara de chá, né? Não é café, café é mais escuro, então de chá. E pela imagem que vocês estão vendo, dá para perceber que o chá está quente, não é isso? O chá está quente, porque existe um vapor saindo. E se o chá está quente, automaticamente a xícara também está quente, não é verdade? E automaticamente, se eu pegar essa xícara, eu vou sentir na minha mão, né, na minha pele, que ela está também quente. Então, quando eu sinto isso, isso está relacionado ao calor ou à temperatura? Então, hoje nós usamos muito essa palavra calor e temperatura como sinônimos, né? Como se fossem a mesma coisa. E nós vamos aprender que não, que há uma diferença entre calor e entre temperatura. Então, nessa imagem, parte do calor que está no chá, ele é transferido para a xícara, o que faz com que a xícara aumente de temperatura. E se eu pegar essa xícara, parte do calor que está na xícara vai ser transferido para a minha mão, o que vai me dar a sensação de quente. Então, o calor, ele é transferido quando há uma mudança, uma diferença de temperatura. Então, ele é transferido em objetos com temperaturas diferentes. Há essa transferência até que haja um equilíbrio de temperatura. Então, baseado nisso, como nós podemos definir e diferenciar calor e temperatura? Bem, o calor é a energia transferida de um corpo para o outro quando ambos estão em temperatura diferente. Isso é que é calor. É uma energia transferida. A energia que estava no chá foi transferida para a xícara e automaticamente parte da energia também que estava na xícara pode ser transferida para uma mão que pegue nessa xícara quente. Então, esse é o conceito de calor, energia transferida. E a temperatura é o grau de agitação das moléculas daquele corpo. Gente, eu acho que eu já falei para vocês que toda matéria, tudo que existe é formada por moléculas, né? Toda matéria que existe no universo, ele é formado a partir de átomos. E os átomos se juntando formam as moléculas. Então, quando essas moléculas elas se agitam, há um aumento da temperatura, ok? Há um aumento daquela temperatura. E quando aquela temperatura ela está aumentada e a energia dela é transferida para um outro corpo, chama-se calor, ok? Então, essa é a principal diferença que nós podemos dar entre temperatura e calor. Bem, vamos ver nessa imagem mais ou menos como isso acontece. Eu coloquei duas imagens mostrando as moléculas, essas bolas que estão nesse cubo, né? São dois cubos, representam as moléculas. Como eu falei para vocês, toda a matéria que existe é formada por átomos, que os átomos se juntando formam as moléculas. Então, tudo que existe é formado de átomos e moléculas. Então, quando essas moléculas elas estão paradas, sem muitos movimentos, como nós observamos nessa primeira imagem, a temperatura dela está uma temperatura amena, está em temperatura ambiente. Então, há uma menor temperatura. Quando aquela matéria é submetida a uma chama, uma transferência de calor,
Por exemplo, no livro de vocês, vocês vão ter a imagem de algo que é colocado no fogo, né? É colocado no fogo um recipiente e ali aquelas chamas vai fazer com que aquela água, ela venha aumentar a sua temperatura. Então, como é que ocorre esse aumento da temperatura? Porque ao colocar um objeto em contato com algo que faz com que aquela temperatura aumente, as moléculas elas vão se agitar. Então, o aumento da temperatura ela é causada pela agitação das moléculas daquela matéria. Então, quando aquelas moléculas que formam aquela matéria começam um processo de agitação, acontece automaticamente um aumento daquela temperatura, ok? Eu coloquei essa imagem aqui só para que vocês possam diferenciar esse aumento de temperatura. Então, quando um objeto, quando a matéria está em temperatura ambiente, as suas moléculas, elas estão paradas, não é que elas estejam paradas, mas elas não têm uma agitação. Quando aquela matéria, naquela matéria, as moléculas começam a se agitar por alguma coisa que fizeram com ela, como, por exemplo, colocar ela em chamas, né? Colocar no fogo. Então, quando aquela molécula ela começa a se agitar, há um aumento da sua temperatura. Então, não esqueça, aumento de temperatura está relacionado à agitação das moléculas que formam aquela matéria, ok? Bem, existem alguns materiais que são usados para medir a temperatura nos corpos, para saber se aquela temperatura está alta ou se está baixa. Por exemplo, o que nós usamos para medir a temperatura dos corpos? Os termômetros. Existem vários tipos de termômetros. Nós temos os termômetros digitais, né? Tem agora o digital a laser, que é aquele que as pessoas estão usando, né, no supermercado, na hora que você entra, eles colocam na sua testa, colocam no seu braço. Ali é um termômetro digital a laser, que permite saber a temperatura do seu corpo. Existem os termômetros de álcool, existe o termômetro de gás, existe o termômetro de mercúrio e existem outros termômetros, né? Eu trouxe para vocês esses quatro. Termômetro digital, aquele que a mãezinha coloca, né, debaixo do seu braço, principalmente, para saber a sua temperatura e vai aparecer o númerozinho, né? 36 graus Celsius, você está com a temperatura normal. A partir de 36, 37, 38, você já está com a temperatura alta. Quer dizer o quê? Que as moléculas do seu corpo estão agitadas. Aí o termômetro digital a laser, né? Que vocês já devem também ter percebido, ter visto aí no supermercado, nas lojas. Aqui nós temos um termômetro de álcool, que é o mesmo formato também do termômetro de mercúrio. E aqui nós temos o termômetro de gás, né, que é colocado sobre alguma substância, sobre algum recipiente, para saber a temperatura dele. Bem, para saber a temperatura, o termômetro ele precisa entrar em contato, né? Uma parte do termômetro precisa entrar em contato com o objeto, no caso, com o corpo humano. No caso do termômetro digital, essa parte aí de alumínio precisa entrar em contato com o corpo, né? A parte que nós colocamos debaixo do nosso braço, para que realmente ele possa identificar a temperatura que está no nosso corpo, certo? Hoje, meninos, não se está tentando diminuir o uso do termômetro de mercúrio, porque o mercúrio é uma substância que ela é muito prejudicial, né, ao corpo humano. E aí, devido ao poder de atuação do mercúrio e ser prejudicial, contaminar o ambiente, tem se tentado diminuir o uso desse tipo de termômetro, exatamente para impedir a contaminação do ambiente. Então, não esqueçam que aparelho é usado para medir a temperatura dos corpos, os termômetros. E aí eu trouxe para vocês vários modelos, vários tipos de termômetro, ok? Bem, existem também escalas
elas vão determinar a temperatura do corpo. Foi algo padronizado, né? Nós não vamos estudar aqui a história de como cada um padronizou. O que eu quero que vocês entendam nesse momento é esses 3 tipos de escala. Cada uma foi criada por uma criatura. A escala Celsius foi criada por Celsius. Fahrenheit, criada por Fahrenheit. E Kelvin, criada por Kelvin. Todas elas têm uma história de como elas surgiram. Mas nós não vamos falar sobre isso agora. Eu quero só que vocês entendam que existem essas 3 escalas, que elas vão servir para determinar, né, para medir, para definir se a temperatura está alta, se está baixa ou não. Por exemplo, nós aqui no Brasil, nós usamos mais a escala Celsius. Quando, por exemplo, você diz, minha temperatura está a 36 graus Celsius. Então, nós estamos tendo como parâmetro a escala Celsius. E aí, como parâmetro, nós entendemos que nessa escala, 37, 38 graus já é uma temperatura elevada. Então, que significa que você está com febre, ou início de febre. Já 36 graus ou 38 graus na escala de Fahrenheit é diferente, já tem outro significado. Por quê? Porque o padrão usado na escala de Fahrenheit é diferente. Essa escala é usada nos Estados Unidos, por exemplo. Então, quando você for nos Estados Unidos, que eu acredito que você um dia vai, você já deve conhecer essa escala, porque aí você vai entender o que significa 36 graus, 38 graus nessa escala. É isso que nós vamos aprender nesses dias. E a escala de Kelvins, né? Cada uma tem um tipo de padrão com relação ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição. Então, o parâmetro que nós vamos usar aqui vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Na escala Celsius, por exemplo, para ele, o ponto de fusão é 0 graus Celsius, como vocês observam aí, ó. 0 graus Celsius. Meninos, o que é o ponto de fusão? Vocês lembram? Ponto de fusão é o ponto onde o sólido começa a ficar líquido, né? Esse é o ponto de fusão. E para eles, para Celsius, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Olha só aqui. E o que é o ponto de ebulição? É o momento, é a temperatura em que uma matéria ela começa a evaporar, ela começa a se tornar gasosa. É o ponto de ebulição. O Celsius nós já sabemos, eu já falei isso para vocês em outros momentos. 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. Essa é a escala de Celsius, ok? Agora, qual é a escala de Fahrenheit? Na escala de Fahrenheit, ele já vai considerar como ponto de fusão, olha a diferença, 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição, 212 graus Fahrenheit. Então, você observa aí que há uma diferença entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição de 180 graus. Lá no Celsius, a diferença são 100 graus Celsius, né? 0, 100. No Fahrenheit, já vai ser de 180. 32 é o ponto de fusão, 212 o ponto de ebulição. Essa é a diferença. Já na Kelvin, nós vamos ter como ponto de ebulição, aliás, ponto de fusão, 273 kelvins. E como ponto de ebulição, 373 kelvins. Se você for observar, a diferença também é de 100 graus, como no Celsius, né? na escala Celsius. Então, meninos, o que eu quero que vocês aprendam hoje? Que nas escalas termométricas, que são as escalas que medem as temperaturas, que são a Celsius, Fahrenheit e a Kelvin,
Nessas escalas, cada uma vai ter um parâmetro. Estabeleceu um parâmetro para medidas de temperatura. Em uma, na Celsius, o ponto de fusão é 0, o ponto de ebulição é 100. Na Fahrenheit, o ponto de fusão é 32, o ponto de ebulição 212. E na Kelvin, o ponto de fusão é 273 e de ebulição 373. Professora, por que eu tenho que aprender isso? Bem, eu preciso aprender isso porque eu vou depois aprender a transformar, né, uma temperatura em outra. O que significa 50 graus Fahrenheit em Celsius? Eu preciso saber. O que significa 300 graus Kelvins em Fahrenheit? Ou 300 graus Celsius em Celsius, ou 300 graus Kelvin em Celsius. Nós vamos aprender a fazer isso conhecendo, né, esses pontos de ebulição e ponto de fusão de cada uma das escalas termométricas. Ok? Então, hoje nós vamos ficar somente com essas partes, né?